Um dos discursos que vem cada vez mais ganhando força na sociedade brasileira é de que a educação ela pode vir a ser um instrumento tanto de mobilidade social quanto de redução das desigualdades sociais. Seja entre setores da direita quanto setores da esquerda, há uma crença cada vez mais presente de que há uma relação de causa e efeito entre educação e melhoria das condições de vida, ou seja, formação escolar e renda, quando pior, acesso à educação e acesso à riqueza. Nesse sentido, a explicação dada é de que o sucesso daqueles que teriam vencido na vida estaria pautada no mérito pessoal que cada um teve de ter investido em si mesmo, ou melhor, na sua própria educação. Educação, nesse sentido, é uma forma de investimento, ou seja, uma propriedade, ou, do ponto de vista teórico, um capital humano. Importante salientar que esse discurso é servido tanto à mesa dos intelectuais burgueses no campo da direita, como pode ser encontrado também em inúmeros intelectuais, projetos e até mesmo governos vinculados à esquerda. O interessante é que esse discurso ele não consegue fugir da seguinte tautologia, ou, simplificando, paradoxo. O indivíduo é pobre porque não foi à escola, ou ele não foi à escola porque é pobre? Ficou aí pensando nisso, não foi? Então faz o seguinte, bora para mais um Dialetizando. Fala pessoal, professor John Matheus aqui e este é mais um vídeo do canal Dialetizando. No vídeo de hoje nós vamos falar da relação entre educação e meritocracia. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, não esquece de já fazer a sua inscrição, deixar seu like, faz seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos e com as amigas para que mais pessoas tenham acesso a esse debate, a essa reflexão. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O discurso da meritocracia no âmbito da educação, ele está pautado numa teoria chamada Teoria do Capital Humano. Esta foi formulada pioneiramente por um intelectual economista norte-americano chamado Theodore Schultz. A formulação dessa teoria rendeu a Schultz o Prêmio Nobel de Economia do ano de 1979. Derivada da teoria da utilidade marginal, diz basicamente o seguinte: educação, sendo entendida como uma forma de formação e treinamento, ou seja, de agregação de algo, tem como efeito instantâneo a qualificação do trabalho que será exercido. Essa teoria, no nível macro, explica que os investimentos que os países fazem na sua educação explicaria os méritos do seu desenvolvimento social. Já no nível micro, como dissemos anteriormente, os investimentos em educação no indivíduo significariam uma maior possibilidade de renda e retorno a esse indivíduo. A visão marginalista, ela se caracteriza por uma postura metodológica que está pautada pela lógica do positivismo. Este método científico de análise tenta apreender a economia a partir de unidades isoladas, sejam elas indivíduos, empresas ou países. A partir dessa visão atomizada, ou seja, fincada nas unidades individuais, tenta elaborar uma teoria que explique o comportamento dessas unidades de maneira isolada do ponto de vista econômico. Parte do princípio de que essas unidades isoladas são dotadas de racionalidade e liberdade que permitiriam escolhas e ações econômicas de acordo com a utilidade marginal dos bens disponíveis e que a essas unidades individuais teriam acesso. Em ideias gerais, afirma que o indivíduo, enquanto um homo economicus,
ele conseguiria relacionar racionalmente e de maneira livre os seus desejos, as suas necessidades e o seu orçamento com os preços disponíveis dos bens e serviços, atingindo sempre uma relação de equilíbrio, de harmonia social ou de equilíbrio de mercado. Já a nível de explicação do desenvolvimento dos países, essa teoria chegou à conclusão de que a educação é um fator de desenvolvimento quando a não explicação do crescimento da riqueza dos países por fatores já conhecidos nas teorias econômicas, tais como nível de tecnologia, como fator A, insumos de capital, como fator K, e insumos de mão de obra, como fator L, tinham que ser atribuídos a um outro fator ainda desconhecido, pois, a partir do método positivista de correspondência entre causa e efeito, chegou-se de maneira reducionista à conclusão de que, se determinado resíduo de crescimento econômico não estava sendo explicado por esses fatores, logo teria que ser o fator da educação, ou seja, o fator H, o fator dos investimentos em capital humano, em treinamento, em qualificação da mão de obra. Percebam que nessa teoria não são mais as relações de classe que explicam o desenvolvimento social e econômico. Agora é possível a qualquer um, indistintamente, ascender na estratificação social, uma vez que todos agora somos proprietários de algo. No caso dos trabalhadores, proprietários de capital humano. Ou seja, se você tiver elefante em casa, uma grande quantidade, você tem capital elefante. Se tiver boi, capital boi. Desde que haja esforço individual, capacidade de iniciativa e tudo aquilo que compõe a ideologia da meritocracia. Mostraremos nesse vídeo que há problemas incontornáveis e gritantes nessa teoria que tenta explicar de maneira reducionista e linear as relações entre educação e desenvolvimento. Também mostraremos que os problemas que essa teoria possui, elas não decorrem apenas do seu caráter precário, reducionista, circular e linear de apreender as relações entre educação e desenvolvimento. Representam antes a forma particular pela qual a concepção de mundo burguesa compreende a realidade social. Nesse sentido, se apresenta como uma teoria que explica a realidade, mas na verdade ela mistifica as relações, as verdadeiras relações que determinam o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, demonstraremos essa tese a partir de 3 pontos. No primeiro deles, mostraremos como essa teoria ela tem um caráter circular, ou seja, ela não fecha e que a torna, portanto, uma mera ideologia e uma apologia da sociedade capitalista, sendo também uma forma de senso comum. Depois, mostraremos quais são as determinações históricas que explicam a emergência dessa teoria, ou melhor, dessa suposta teoria. Por fim, mostraremos quais são os verdadeiros vínculos entre educação e os processos de produção capitalista que essa teoria mistifica, ou seja, que ela esconde. Vamos ao primeiro ponto. Como se produz a circularidade dessa teoria, ou seja, a sua fragilidade teórica para explicar a realidade social? Lembrando um pouco o que a teoria defende, esta diz o seguinte: supõe, de uma parte, que o indivíduo ele é produtor de suas próprias capacidades de produção, ou, como queiram chamar, de trabalho. Nesse sentido, os investimentos que ele faz nele, ou que o Estado faz nele, seriam então investimentos em recursos humanos, ou capital humano, que seria dada em forma de formação, ou seja, educação
ou treinamento como forma de torná-lo um trabalhador mais produtivo, mais qualificado. Nesse sentido, a todo acréscimo marginal de treinamento, de recursos, de investimento formativos, haveria um acréscimo de produtividade, portanto, uma ampliação, um acréscimo na renda. Na base desse raciocínio, qual é a inferência conclusiva? De que a educação é um instrumento tanto de distribuição de renda quanto de equalização social, correto? No entanto, se de um lado a educação é um instrumento de mobilidade social, já que ele é um instrumento de aumento de renda, por outro lado, estudos do mesmo campo da economia demonstram que a renda é um fator decisivo para o acesso, permanência e conclusão da trajetória escolar. Percebam que, nesse confronto, aquilo que era determinante, que é a educação da economia, agora passa a ser determinado pela economia, no caso, a renda. Esse raciocínio, ele gera o seguinte paradoxo: como é que o indivíduo vai investir em mais educação para ter mais renda, se a aquisição da renda depende de mais educação? Perceberam o caráter circular da teoria? Daí a pergunta que eu fiz no início desse vídeo: um sujeito é pobre porque não fez escola ou não fez escola porque ele é pobre? Percebam que essa circularidade, para além do seu problema teórico, ela funciona na verdade como uma apologia da sociedade capitalista, além também de mistificar quais são as verdadeiras relações entre educação e desenvolvimento econômico. Esse problema deriva justamente do método de análise que é utilizado. O suposto da teoria, pautada no indivíduo, constrói análises e reflexões que abstrai este indivíduo da estrutura social e das relações sociais que produzem a sociabilidade burguesa. Com isso, essa noção do indivíduo é uma noção abstrata, é uma noção ahistórica, porque ela não consegue explicar quais são os determinantes fundamentais que produzem a riqueza. A naturalização e a centralidade no indivíduo perde de vista a verdadeira natureza das relações que produzem a riqueza, que são as relações de classe. Daí que essa teoria, ao invés de explicar a realidade social, pelo contrário, ela mistifica. Como a teoria é uma apologia, ou seja, ela não tem o compromisso de estudar a realidade social para transformá-la, mas buscar formas explicativas no sentido de harmonizar, de equilibrar a sociedade, troca-se a categoria da contradição, que explica o antagonismo de classe, pela categoria do mérito individual, da ação individual, da liberdade individual, como uma forma de mistificar esse antagonismo. Daí a tese de que, baseada no mérito, as ações racionais dos indivíduos, com base na sua utilidade marginal, seriam mecanismos de equilíbrio e de harmonização da sociedade. Vale lembrar que um dado recente dá conta de que atualmente apenas 500 pessoas num planeta de mais de 7 bilhões controlam e coordenam toda a riqueza que é produzida pela humanidade. Só isso já desmorona todos os alicerces teóricos dessa teoria e de seus pressupostos. Todavia, como eu já antecipei, a teoria não tem um compromisso de desvelar as contradições que se produzem no âmbito das relações de produção. Sua preocupação é de como harmonizar os processos de troca pela ótica do indivíduo. Ponto 2. Quais são as condições históricas de emergência ou de surgimento dessa teoria? Em suma, essa teoria ela nasce na passagem do capitalismo concorrencial do século XVIII e XIX para o capitalismo monopolista no início do século XX. Uma das características centrais do capitalismo monopolista é o processo de centralização da riqueza, que é oriundo dos processos de acumulação e concentração de capital, que são
tendências universais, são leis gerais do processo de produção da riqueza na sociedade capitalista. Essa centralização da riqueza se dá de maneira desigual e combinada com a ampliação da pobreza em zonas periféricas, que se caracterizam por serem dependentes dessas zonas centrais e subdesenvolvidas. Essas zonas periféricas ou países da periferia do capitalismo se caracterizam por terem internamente um forte subdesenvolvimento e por manterem uma dependência financeira, técnica e cultural destes países que estão no centro e que coordenam a riqueza no capitalismo. Em síntese, esse processo de monopolização ou de centralização da riqueza no capitalismo, ele é resultante do próprio processo de distribuição desigual, que é uma das essências do processo de produção no capitalismo. Foi justamente nesse contexto, mais especificamente na década de 50, que os países da periferia começaram a comprar essa ideia, a importar essa ideia formulada justamente pelos países de centro, de que investindo em capital humano poderiam passar de países subdesenvolvidos para desenvolvidos. Nas décadas de 60 e 70, no Brasil, no período da ditadura civil-militar, ganhou força a ideologia do tecnicismo na educação. Esta defendia justamente que investimentos adequados em técnicas e métodos aplicados em educação teriam como consequência direta uma ampliação de capital humano. Logo, esses investimentos em técnicas educacionais que melhorassem a escola, tornando-a mais eficiente e produtiva, seriam, na verdade, investimento em fatores de produção. Foi justamente nesse contexto em que se deu vários acordos com agências internacionais. O mais conhecido deles foi a parceria MEC-USAID, que foi um programa de assistência técnica e financeira dos Estados Unidos ao Brasil. Mas a que se deve essa bondade dessa assistência técnica e financeira, né, de países como os Estados Unidos aos países da periferia? Será uma preocupação desses países com o desenvolvimento econômico dos países mais pobres? Na verdade, não. Ocorre que, na fase monopolista, em que uma das suas características centrais é o que Rosa Luxemburgo chamou de imperialismo, e os Estados Unidos é um país imperialista, este viu-se seriamente ameaçado em seus privilégios de controle de amplas áreas subdesenvolvidas e periféricas no século XX, principalmente com as influências e a novidade da Revolução Cubana. Nesse sentido, essa bondade ou essa ajuda humanitária tinha como objetivo central formatar a opinião pública desses países, de modo que se mantivesse a expoliação econômica desses países e se intensificasse a sua alienação política. O ideal do New Deal, por exemplo, do governo Truman nos Estados Unidos, fazia essa pregação, né? New Deal, que quer dizer um novo acordo de uma falsa paz, mantendo, na verdade, a dependência desses países, a cultura e a lógica ocidental como desejável e necessária, ou seja, como algo a ser copiada, alimentando, obviamente, nos países atrasados, dependentes e subdesenvolvidos, a ideia de que seria uma questão de tempo e de investimentos no fator H, ou seja, no capital humano, para que sua passagem à condição de nação desenvolvida estivesse pavimentada. Por fim, e este é o terceiro ponto desse vídeo, se a educação não tem uma relação direta com a produção capitalista, como foi mostrado aqui a partir da desconstrução do caráter circular da teoria do capital humano, quais seriam então os vínculos entre educação e capitalismo? Bem, antes de mais nada, é importante dizer que a educação não tem nenhuma relação imediata com a produção capitalista. Pelo contrário, as relações entre educação e a produção capitalista são relações mediatas, ou seja, a relação entre educação e relações de produção capitalistas
não podem ser entendidas de maneira imediata e ligadas apenas por uma relação direta entre educação e trabalho. Mas e por que não há essa relação direta entre educação e a produção material? Primeiro porque no cenário do capitalismo monopolista se acirra, se intensifica os processos de divisão internacional do trabalho. Ou seja, há países que exercem uma função altamente tecnológica e de alta complexidade e valor intelectual agregado, e países que são responsáveis pelo trabalho simples, de baixo valor agregado e que dispensa maiores conteúdos científicos e intelectuais. Isso quer dizer que, nestes países, há uma ampliação cada vez mais intensa de postos de trabalho desqualificados. Ou seja, em que o saber intelectual, o saber tecnológico está na máquina e não no trabalhador. Um grande exemplo desta forma de trabalho, onde os postos são altamente desqualificados, é o setor de serviços, principalmente no âmbito do comércio. Posto de gasolina, supermercados, call center, ou seja, estes vêm sendo caracterizados como postos de trabalho de baixa formação escolar exigida, baixa remuneração e precária condições de trabalho, ainda mais após as aprovações da reforma trabalhista e da terceirização. E como já mostra inúmeros dados e pesquisas amplamente disponíveis na internet, é justamente o setor de serviço o setor que mais cresce no Brasil, sendo este também o que mais emprega. Percebam que, nesse sentido, cai por terra totalmente o discurso que associa alta renda à alta escolarização. Pelo contrário, a escola contribui com a produção capitalista de outras formas. Como a burguesia, ela não pode prescindir totalmente da formação escolar dos trabalhadores, ou seja, ela precisa de alguma maneira ofertar educação às classes sem propriedade, ou seja, a classe trabalhadora, como já defendia Adam Smith em doses homeopáticas. Ela não impõe maiores impedimentos ao acesso da classe trabalhadora à escola, mas ela sofistica, renova, atualiza e reconfigura formas de controle da escola. É justamente no controle da escola, na organização da instituição escolar, que se estabelecem os vínculos com a produção capitalista. Nesse sentido, há várias mediações que podem ser demonstradas. Por exemplo, a expansão dos prédios escolares, da instituição escolar, ela pode servir como forma de circulação e realização de mais-valia. Ou seja, a indústria do ensino é uma forma de escoar mercadorias não realizadas no mercado para o Estado. São as compras governamentais, expansão do mercado da engenharia civil, mercado do apostilamento e dos materiais didáticos, mercado das tecnologias, ou seja, tudo aquilo que podem constituir o que a gente chama de indústria ou de fábrica do ensino. Uma outra mediação, e essa é importantíssima para entender o Brasil, é o que a gente chama de prolongamento da escolaridade. Cada vez mais, há mais jovens saindo do ensino médio e se defrontando com um mercado de trabalho cada vez mais fechado. Nesse sentido, tanto a expansão do ensino superior como a expansão do ensino técnico, entendidas como uma continuidade dos estudos, funcionam instrumentalmente ao sistema capitalista como uma forma de contenção da demanda por trabalho. Ou seja, você consegue gerir essa ampliação do contingente, da massa de trabalhadores que compõem esse exército industrial de reserva dentro do espaço escolar. Ou seja, mudam os números, mas não mudam as coisas numeradas. O fenômeno do prolongamento da escolaridade, por exemplo, é uma excelente pista analítica para entender o que é que explica a expansão do acesso ao ensino superior nos governos Lula e Dilma, descolados de uma plataforma material
que absorvesse esses trabalhadores. Além disso, apesar de incluir esses trabalhadores dentro dos espaços de ensino superior ou de ensino técnico qualificado, o sistema capitalista consegue buscar outras saídas como forma de contenção dessa demanda de trabalhadores por conhecimento. Esse fenômeno é chamado de inclusão excludente. Ela pode ser feita através de mecanismos de precarização das instituições, escolas e instituições desniveladas em quantidade e qualidade, processos de seletividade interna, formas, metodologias e métodos inovadores de ensino, mas que na verdade relativizam a apropriação do conhecimento pelos trabalhadores. Isso sem falar da reprodução de uma lógica cultural dessas instituições, uma lógica cultural elitista que, ao não dialogar com as referências culturais dos trabalhadores, acaba por expulsá-los. Aquilo que Bourdieu chamou de a reprodução do capital simbólico. Como vimos então, a escola ela pode contribuir com os processos de produção material do sistema capitalista sem necessariamente ter um vínculo direto com a produção, mas estabelecendo vínculos mediatos, ou seja, relações indiretas com o sistema produtivo. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, deixe aqui abaixo seus comentários, me sigam nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal. Até mais!